aqui ó, mais um conceito aqui, que é o de frequência absoluta e frequência relativa, né? Então, vamos mudar aqui o exemplo. Imagine que um dado foi lançado 1000 vezes. Tá? Alguém, né, lançou um dado 1000 vezes. O número de vezes que ocorreu cada face, né, quando você joga um dado, você fica com a face voltada para cima. Então, o número de vezes que ocorreu cada face é chamado de frequência absoluta dessa face, né? Aqui no quadro nós temos os exemplos. Então, por exemplo, quando você joga um dado, só vai aparecer como face voltada para cima os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o cara jogou o dado 1000 vezes e observou que o número 1 apareceu 165 vezes. Então, essa é a frequência absoluta da face de número 1, que é o número de vezes que ela apareceu. Aí ele observou que dessas 1000 vezes que jogou, 168, né, vezes apareceu a face de número 2, 165 da face de número 3, 163 a face de número 4, né, 169 a face de número 5 e 170 a face de número 6, né? Então, essa quantidade de vezes em que cada face apareceu é chamado de frequência absoluta. Beleza? E o que seria, então, a frequência relativa? A razão da frequência absoluta para o número de vezes que foi realizado o experimento é chamado de frequência relativa dessa face. Então, a frequência relativa, eu vou comparar o número de vezes que a face 1 apareceu com o número de vezes que o dado foi jogado. Então, das 1000 vezes que foram jogadas, apareceu o número 1 165 vezes. Então, 165 sobre 1000 é conhecido como frequência relativa da face número 1, ou seja, o número 0,165. Qual é a frequência relativa da face de número 2, né? Quantas vezes ela apareceu? 168 vezes, de um total de 1000 vezes que foram jogado o dado. Então, a frequência relativa deu 0,168. E assim ocorre com todas as outras, tá bom? Então, a frequência relativa vai fazer o comparativo entre o número de vezes em que a face, por exemplo, aqui no exemplo, né? A face apareceu com o total de vezes que o dado foi jogado. Certo? Então, aqui. Um outro exemplo. Foram feitos 80 lançamentos sucessivos de uma moeda honesta, né? Dos quais 37 resultados em cara e 43 resultados em coroa. Tá bom? Então, a frequência relativa desses números são, por exemplo, a frequência relativa com relação ao número de caras. Número de caras dividido pelo total de lançamentos. O total de lançamentos foram 80 e saiu cara 37 vezes. Então, 37 sobre 80 é a frequência relativa do número de caras nesse experimento. E dividindo aqui dá 0,4625. Tá bom? Quem seria aqui a frequência absoluta do número de caras? 37, né? Das 80 vezes que foram lançadas a moeda, quantas delas deram resultado cara? 37. Essa é a frequência absoluta. Vamos aqui, tem um quadrozinho para a gente entender também, ó. Então, no experimento jogar uma moeda, só ocorre duas coisas, ou sai cara ou sai coroa, né? Então, dessas 80 vezes, o cara observou que 37 das vezes saiu cara e 43 das vezes saiu coroa, né? Então, 37 e 43 são as frequências absolutas de cara e de coroa, respectivamente. Quem seria a frequência relativa? Das 80 vezes que jogou, 37 foi de cara. Então, 37 sobre 80, que dá 0,4625, é a frequência relativa da cara. E 43 sobre 80, a frequência relativa de coroa. É só isso. Vamos aqui. Vamos só definir isso aqui para a gente começar as apresentações, tá bom? Então, vamos aqui, ó. À medida que se aumenta o número de lançamentos, verifica-se experimentalmente que as frequências relativas correspondentes às ocorrências ficam cada vez mais próximas entre si, tendendo à igualdade, né? Os números vão ficar tão
parecidos que começam a ficar, bem entendendo, a ficar todos iguais. Quando isso ocorre, dizemos que o espaço amostral relativo ao lançamento da moeda é equiprovável. Né? O que ele quer dizer com isso? Então, vamos olhar esse experimento aqui do dado. Então, jogou o dado 1000 vezes. Jogar 1000 vezes é um número alto, né? Então, observe que a quantidade de vezes que cada face apareceu são números muito próximos. Tá bom? 165, 168, 165, 163, 169, 170, né? Digamos que ele jogasse isso aqui 10.000 vezes, né? Então, esses valores, obviamente não seriam mais 165, seriam outros valores, mas eles tenderiam a ficar todos iguais, né? Eles ficariam tão próximos, a diferença entre eles ia ser tão pequena, que você possa considerar que eles tendem a ficar iguais, né? Divididos igualmente, tá bom? Então, à medida que você vai aumentando esse número de lançamentos da coisa, você vai observando que acontece isso. Os resultados, as frequências absolutas, né, que é a quantidade de vezes que cada coisa acontece, elas vão ficando números muito parecidos. A diferença entre um e outro é muito pequena, tá bom? Ela tende à igualdade. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que o espaço amostral relativo ao lançamento, ele é equiprovável, tá bom? Eles tendem a ficar todos iguais. Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!